Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou professor de História e hoje vamos falar de filosofia de René Descartes. Então, para começarmos, vamos entender quem foi Descartes. Descartes foi um filósofo da modernidade que nasceu lá no século XVII e ele é um grande influenciador do movimento iluminista que ocorreu principalmente na França. O movimento iluminista também pode ser chamado de Ilustração ao século das luzes, porque as pessoas vão sair da Idade Média, né? A Idade Média é aquele período do século V até o século XV, então são 10 séculos de Idade Média, e essas pessoas saem da Idade Média e passam para a Idade Moderna. E por isso que o filósofo é um grande influenciador, porque agora ele vai utilizar a razão para a resolução de alguns problemas, para questionar alguns fatos, e ele vai ser um filósofo racionalista. E o que significa um filósofo racionalista? Ou seja, vai ser aquele filósofo que vai contribuir através de seus métodos, através de seus estudos, para a ciência. Então ele vai valorizar o uso da razão, o uso da racionalidade. Bom, ele traz então uma lógica que a gente tem uma ligação muito forte com as verdades da matemática. Por quê? Ele fala pra gente que a matemática, ela é uma ciência segura, porque nós sabemos que 1 mais 1 significa 2, assim como 2 mais 2 significa 4. Então o Descartes, ele fala que o mundo ele é formado por figuras geométricas, porque essas figuras geométricas, elas dão uma verdade segura, uma verdade absoluta, diferente da filosofia e da ciência, na visão de Descartes, que seria uma verdade insegura. Então ele defende a ideia, né, de utilizar o que a gente chama de método científico para chegar à verdade. E a matemática traz essa ideia, a ideia de segurança, diferente da ideia da filosofia e da ciência, que nos traz uma ideia de insegurança. E aí ele vai defender na sua tese, na sua ideia, por ele ser um cara que criava as suas ideias, ele vai criar um método que a gente vai utilizar e vai falar dele daqui a pouco, que ele vai criar uma ideia de que a gente deve desconfiar e questionar de tudo. A única certeza que nós temos é a nossa dúvida. Então ele fala, questione tudo, todas as coisas. Descartes vai falar que a gente tem ideias inatas, ou seja, ideias que a gente que nasce com a gente. E o que ele fala pra gente são os conhecimentos matemáticos, conhecimentos de Deus. Por quê? Porque, como eu citei um exemplo, nós já sabemos que 1 mais 1 ninguém te ensina. 1 mais 1 a gente sabe que é 2. E é uma coisa que você aprende, mas que ninguém te ensina. Ou seja, você já nasce automaticamente sabendo daquilo. E sobre Deus? Você já nasce também sabendo de Deus. Por quê? Porque geralmente a gente já nasce com parâmetros da perfeição. Então ninguém te ensinou, você já nasce com aquilo. Ele fala também sobre as ideias adventícias. O que são isso? São aquelas experiências, são aquelas ideias que a gente adquire baseado principalmente nos métodos empiristas. E o que significa métodos empiristas? Aquelas baseadas no uso da experimentação, da sensação. E ele cria as ideias factícias. O que são as ideias factícias? São aquelas que adquirimos através de outras ideias. E aí ele vai criar o que a gente chama de plano cartesiano. O plano cartesiano ele vai ser um plano que vai nos dar o embasamento sobre o que nós devemos questionar. Ele fala que deve ser selecionada minuciosamente as questões que devem ser questionadas. E que essas questões, quando selecionadas, devem ser analisadas minuciosamente, uma a uma, ponto a ponto. Então, esse era o René Descartes, um cara que fazia com que a gente utilizasse a racionalidade, a busca de fundamentos epistemológicos
para questionar os fatos. Então ele fala também sobre uma ideia de solipsismo. O que é isso? Ele fala que a gente poderia estar sob o domínio de algo que nos esconde a verdade, né? E ele parte do princípio de que nós existimos. E que se nós existimos, a nossa consciência, ela está ativa. E daí surge a frase que ele cria, que é uma das frases mais famosas de Descartes. E ele fala, duvido, logo penso, logo existo. Concorda? Porque se eu duvido de algo, eu vou procurar questionar aquela informação, eu vou procurar analisar aquela dúvida minuciosamente, ponto a ponto. E se eu duvido, eu uso o método cartesiano, eu uso o método de René Descartes. Usar o método para descobrir as coisas, para estudar epistemologicamente as coisas, para chegar a uma lógica real, a uma lógica segura, a uma verdade que seja inquestionável. É isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.